E mesmo, está tudo afinadinho, dois som. Nós começamos sempre com um teste de som. Uma música qualquer que tu gostes, que sabes cantar bem. Uma música? Não sei que canto tens não. to- Eu sou desafinado demais. Não dá, música Sou guitarrista, mas não. Ora, aí está. Mas É cantar assim, não. é assim que se descobre guitarrista, mas não tens necessariamente que fazer a parte vocal, não é? Não. O engenho está nas mãos. Eu sou péssimo em voz. Guitarrista e professor. Também. Também és professor. Também. Já fui, né? Eu dou treinamentos, mas. Explicações. Hoje, atualmente, eu dou explicação de filosofia, né? Filosofia espírita. Aí tem 2 grupos de estudos no final de semana. É só. Mas eu dava aula de desenvolvimento de software, né? Linguagens de programação e tal. E desde há um tempo para cá decidiste fazer uma mudança na tua vida. Já faz um tempinho que eu precisei fazer essa mudança. No fundo, uma mudança que veio dos 150 quilos para atualmente. Eu diria Cerca que a de mudança já veio 100. ainda antes disso, porque eu acho que uma das coisas que me fez chegar a esse peso todo, assim, na verdade, a minha briga com a balança é desde pequeno, né? E aí minha vida toda sempre foi vivendo no efeito sanfona, que a gente chama, né? Você engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece. E aí, na minha adolescência, até a fase de jovem adulto, né, até a maioridade, eu vivia uma vida de esportista. Então não tinha um problema grave aí O que é que fazias de desporto nessa altura? eu fiz várias coisas. Basicamente eram artes marciais, né? Então treinei taekwondo, treinei karatê, kung fu. Fui professor de taekwondo, né? Cheguei a lecionar. E aí eu não tinha tanto esse problema, já tinha saído desses problemas. E aí, depois comecei a trabalhar e fui deixando o esporte de lado, né? Porque você dá prioridade a trabalhos e aí você volta a brigar com a balança, né? Porque no fundo te afastaste daqueles hábitos que até te mantinham o peso mais Isso. controlado. Mas olha, só aqui para situarmos, Filipe, porque realmente é impactante o peso que chegaste, que foi os 150 quilos, fruto de alguns hábitos menos bons que tu hoje em dia reconheces, tanto que me disseste, os 150 quilos estão lá, mas isto já vem de antes, já foi do que foi feito antes. Isso. Mas conseguiste realmente mudar e já estás a treinar connosco há quase um ano. Isso. E a realidade é que neste momento tens conseguido manter aqui em torno dos 100 kg, cada vez com mais formas, com mais qualidade. Isto é uma grande evolução. Nós não temos que valorizar só a evolução da pessoa que de repente consegue ficar com o abdominal à vista e que está pronto para o verão, mas também a pessoa que tinha determinados hábitos e conseguiu mudar os seus hábitos. Às vezes a força de vontade aqui é tanta ou maior do que alguém que até já está mais ou menos e afina para ficar com os abdominais à vista. Estou-te a dar aqui este exemplo porque a realidade é esta. Houve aqui um caminho na tua vida que te fez chegar àquele ponto. Sim. Esse caminho vindo de alguém que é um desportista ou que era um desportista que sempre foi fazendo um desporto requer que tenha realmente existido aqui um afastar desses hábitos por praticamente completo, não é? Isso, sim. E assim, a obesidade, ela é uma doença que ela pode ter várias causas, vários tipos de triggers, né, de gatilhos, não é? E podem ser várias ao mesmo tempo, né? Uma pessoa pode chegar a ganhar peso porque é gulosa, mas também pode ter um distúrbio metabólico, também pode ser por uma depressão, também pode ser por ansiedade. Então, existem vários motivos que podem levar uma pessoa à obesidade, né? Que é a doença, que é uma consequência, né? É uma doença que é gerada, né? E aí, no meu caso, também foi isso, aconteceu isso. Eu era fumante. Enquanto praticavas desporto ou na altura em que paraste de Não, desporto? na altura eu não fumava, eu era muito jovem e aí eu não fumava quando eu praticava desporto, né? Nessa altura. E depois, quer dizer, fumava e parava, né? Mas nos momentos em que eu estava
com a intensidade alta nos desportos, eu não fumava. Só para situarmos aqui, Filipe, tu nessa altura, quando estavas a fazer a tua intensidade mais alta no desporto, na altura de desporto de luta, no fundo, qual é que era o teu peso em média? Eu não me lembro, não me recordo, mas eu acredito que era entre 90 e 95. E idade, mais ou menos? Aí era isso. Quando eu cheguei, é porque assim, foi um período de desporto que acho que eu comecei aos 12 anos, mais ou menos, e fui até os 19, 20. Então aí não tem como eu dizer exatamente o peso, porque eu estava em fase de crescimento. Muda. E aí você muda de peso constantemente. Peso, medida, altura, né? É uma fase que você muda muito, muda tudo, né? Principalmente na adolescência, aí que muda mesmo. E por questões hormonais também, tudo, envolve tudo, né? Você muda. Mas eu acredito que meu peso médio já na maior idade, sei lá, aos 18 anos, que você já para de crescer, de mudar tanto, né? Você já, nessa idade, já parou de ter esses... Mas eu acredito que era isso, entre 90 e 95, né? Eu acredito que sim. E o que é que te fez, no fundo, afastar destes bons hábitos que já tinhas de exercício físico? Eu não tinha bons hábitos. Vamos lá, assim, alimentares, por exemplo, eu não tinha bons hábitos alimentares, mas eu praticava muito muito esporte. O exercício físico é um bom hábito. Isso. E claro que se estivermos tudo junto, conseguimos potenciar muito mais os resultados. A prática de exercício físico com a nutrição, e tu neste momento consegues ver isso, não é? Porque começas também a ter aqui outra consciência alimentar, os resultados são muito melhores. Mas tinhas aqui um hábito que é um pilar não só no treino, mas também na regulação hormonal, também no própria regulação do apetite, na própria regulação do descanso. O facto de treinarmos bem vai ter consequências em tudo o resto. Mesmo que depois não estejamos tão focados ou tão empenhados nos outros fatores, como nós vemos até muitos adolescentes, não é? Nós temos aqui o exemplo dos adolescentes que treinam, gostam de treinar pesado, intenso, mas depois não se preocupam assim tanto com a alimentação. Mas conseguem até crescer com qualidade, porque estão no pico hormonal, têm as hormonas a favor dele, estão a treinar, que ainda é uma coisa benéfica, e mesmo que não estejam ali com uma alimentação tão rigorosa, têm tudo o resto a favor. Claro que quando juntamos a alimentação aqui é a cereja no topo do bolo, e os resultados tornam-se incríveis. A alimentação é um fator primordial nisso, né? Não só a qualidade da alimentação, mas a disciplina também. Não é? E aí mesmo eu ainda não sendo um modelo de alimentação hoje, mas eu sou muito disciplinado. Então, durante a semana eu tenho as horas que eu como, eu tenho que eu como todo dia e não saio disso, não fujo dessa minha rotina alimentar. E aí isso é uma coisa que é importante, né? Muito importante também. Além da qualidade do alimento, né? A dieta, né? Que você tem, né? Sua dieta alimentar. E, assim, voltando ao período, né? Ao que me levou ao grande excesso, né? Ao auge do excesso de peso, como eu falei, eu não tinha bons hábitos alimentares antes, mas praticava muito esporte, então ficava elas por elas, não saía lá do meu tipo físico, né? E aí me afastei do desporto, fui me dedicar muito a trabalho, mas tinha um porém. Eu não tinha bons hábitos nem alimentares e ainda era fumante e também bebia, consumia muita bebida alcoólica, né? Que é um outro fator que pode aumentar exponencialmente, né? A probabilidade de você chegar a uma obesidade, porque junto da bebida vem outras coisas, né? Por exemplo, alimentos, né? Os petiscos, né? A qualidade dos alimentos que você consome quando consome a bebida alcoólica, né? E aí, o que acontece? Existem fases na vida da pessoa, claro, todo mundo passa por várias fases profissionais, pessoais, né? No meu caso, além das experiências profissionais, das mudanças profissionais, tiveram as mudanças pessoais. Eu casei, eu tive filhos, e aí eu parei de fumar. E aí, quando eu parei de fumar, o que é que você normalmente faz? Procura algo para
Compensar. para compensar. E aí eu já fui para compensar com comidas, né? Mas parei de fumar e continuei bebendo, né? Então, já sabe, tinha que compensar com a comida, continuei com um excesso de bebidas e aí a comida junto já não era uma comida saudável, não era nada saudável e aí você vai ganhando peso e vai gerando outros problemas porque é, eu diria que é como se fosse um ciclo, né? Você ganha peso porque é, de repente, você se entregou a um mau hábito. Né? Você adquire também um mau hábito ou você continua naquele mau hábito porque está com excesso de peso e você diz, tô nem aí. Né? Mais quilo, menos quilo. Mais quilo, menos quilo, já estou isso aqui mesmo e você vai se entregando, na verdade é isso. Né? E quando você chega num ponto que você diz, não ligo mais, provavelmente você já está num princípio de depressão aí, e você não sabe. Às vezes as pessoas querem até mostrar para os outros que não, isto não me importa, eu estou bem assim, e na realidade não estão, não é? Porque depois a autoestima delas não tem como ser uma autoestima alta quando nós estamos num ponto desse, em que sabemos que não estamos a ter os melhores hábitos e que não estamos de uma quando forma a saudável. pessoa quando a pessoa diz algo assim, normalmente ela está tentando se iludir. Né? No fundo ela está isso. tentando enganar ela mesma. Ela está tentando se motivar de alguma forma, né? Tentando, não é nem se motivar, mas se consolar, né? Porque eu não acredito que a pessoa se olhe assim no espelho, por exemplo, e se sinta bem com o próprio corpo, né? E isso, como eu falei, é um ciclo, né? Porque você chega num estado por conta de um problema e você gera um outro problema que faz você continuar ali. E aí você está sempre no mesmo problema e nos mesmos hábitos. Em vez de se resolver, estamos ali a criar uma bola de neve, no fundo. Exatamente, uma bola de neve. E você vai se entregando, vai se entregando. Obviamente, eu estou falando do meu caso. Não é? Cada pessoa é diferente, cada organismo é diferente e como eu falei antes, existem vários gatilhos e várias razões para uma pessoa chegar a um excesso de peso. Qual é que achas que foi o teu? O principal? O meu foi uma série de fatores, porque eu não era feliz no casamento, por exemplo. Eu bebia muito, eu comia muito, e uma coisa gerava a outra. Foi uma série, não existe um fator só que leva você a isso. É sempre um conjunto. Eu já gostava de comer, né? Isso aí desde pequeno. Eu ainda gosto, não vou mentir. Mas agora fazes assim só uma picanhazinha só depois de um bom treino, não é? Sushi, só depois de uma picanha. É a motivação do treino. Só depois de um bom treino. A semana de treinos correu bem, pronto. A motivação. Eu já treino assim, né? Maminha, picanha. Não, mas ele treina mesmo assim. Sushi. Ele está no ginásio e de repente começa a fazer bíceps e começa a dizer picanha! Felipe, o que é que se passa? Já estou a pensar na picanha do fim de semana. É a motivação, a automotivação. Cada um tem que ter as suas estratégias. Mas tem funcionado. A realidade é essa. Tem funcionado. Exatamente. Né? E aí chega um ponto que eu não sei, como eu falei, é cada pessoa, mas comigo chegou a um ponto de eu dizer basta, não dá mais, não dá. Eu passei por sérios problemas de saúde, por exemplo, eu era hipertenso. Neste momento, como é que estás nesse aspecto? O último pico de pressão que eu tive faz 8 anos. Nem medicamento eu tomo mais. Já ouvi médico dizer para mim que nunca viu na vida dele um ex-hipertenso. Aí eu tenho vontade de voltar a esse médico. Né? Dizer, olha, não tem... Está aqui normal sempre minha pressão. Não tem um pico de pressão. A última que eu tive, eu acho que foi em 2012. Faz muito tempo. Sabes que, e atenção, que há muitos bons médicos. Ainda a semana passada tivemos... semana passada, que não sei se o podcast vai sair por esta ordem, mas tivemos a entrevista com um médico muito focado no anti-aging
uma pessoa de uma sabedoria espetacular. Mas também sabemos que é como em todas as áreas e todos os profissionais. Também há muitos médicos que se baseiam naquilo que estudam, naquela parte de doença A, patologia A, resolve-se com um medicamento X e acabou. No fundo, há muito mais para além disso. Há muito mais para além disso. Há os hábitos. Eu inclusive, conheço pessoas que já chegaram a ir a médicos por determinadas situações e perguntaram ao médico: e acha que se eu complementar, por exemplo, uma situação dos rins, e se eu complementar com o chá B, se beber mais água, não sei o quê, olha, eu não sou naturopata. Eu sou médico, por isso para esta situação está aqui este medicamento. O médico diz logo assim e acabou o assunto. Exatamente. Por isso isto é medicina. A realidade é esta. Eu não censuro os médicos porque é a forma como o sistema está feito. É esta a formação que lhes é dada. É mediante tal patologia, e hoje em dia tem um sistema onde muitas vezes metem os riscos das patologias e aquilo aparece logo a recomendação dos medicamentos para cada situação. Mas há muito mais para além disso e há muito mais que nos vai fazer um caminho mais saudável e melhor, que não só vamos corrigir essa situação, como podemos melhorar muitas outras. Sim. Um dos grandes... eu vou colocar aqui... Um dos grandes auxiliares, né, para você resolver esse tipo de problema é o psicológico. Então, um hipertenso, por exemplo, eu vou pegar o caso do hipertenso. O hipertenso não precisa comer uma comida salgada para ter um pico de pressão. Basta ele ter um pensamento ruim. Está estressado. Basta ele pensar num problema que está afligindo ele. E a pressão sobe. Ou seja, a mudança, e aí a gente começa a falar em processo de mudança, toda mudança ela tem que começar aqui, primeiro. O primeiro passo é esse. E aí vem, como é que eu posso mudar, o que é que eu preciso fazer para mudar, para vencer, não é? Você precisa, eu preciso, deixa eu ver, começar a fazer atividades físicas novamente, certo? Mas eu tenho que entender que eu preciso fazer isso. Então eu tenho que mudar aqui. Eu preciso fazer uma dieta, ok, mas primeiro mude aqui e entenda que você precisa de fato. Não adianta você ir a um médico e você escutar o médico dizer isso, porque todo médico vai falar isso. Você precisa mudar a sua alimentação e você precisa fazer atividade física. Todo ele vai falar isso. Mas você não entra por um ouvido, sai pelo outro, ou não está nas suas prioridades, isso agora. Você não quer de fato ter uma mudança. Eu digo que existe uma problemática que é muito comum no ser humano, que é o ser humano ele quer o benefício sem o sacrifício. É a lei do menor esforço. Só que para que ele tenha, até mesmo para que ele consiga isso, eu vou usar um exemplo de fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Eu nunca me vi fazendo qualquer tipo de cirurgia, nunca fiz qualquer tipo de cirurgia, nunca me vi fazendo cirurgia. Mais uma vez, não é criticando as pessoas que recorrem à bariátrica, porque cada um tem o seu processo de mudança, o processo de mudança de cada um é individual, é específico, é interno, não é? É íntimo. E aí não cabe a mim criticar ninguém. Eu estou falando de mim e do meu processo. Eu nunca me vi fazendo uma cirurgia porque, no fundo, eu sempre soube que eu podia mudar. Então, o que é que eu preciso para fazer isso, para mudar? Primeiro, eu preciso recorrer a mim mesmo. Não é? Me reestudar, me reinventar, me desconstruir psicologicamente, me desconstruir e começar um processo de reconstrução. Um novo Felipe, nesse caso. Isso está a dizer é muito importante. Nós, muitas vezes, no nosso dia-a-dia, estamos tão preenchidos, ou pelo menos às vezes queremos tanto ter o nosso dia-a-dia e a nossa rotina tão cheia, sobretudo quando não estamos bem connosco próprios. Sim. Queremos encher tanto para não termos que pensar nessas situações que nos esquecemos que é precisamente quando nós temos tempo para nós e quando nós conseguimos fazer esse pensamento interno, essa desconstrução interna do que é que tem que ser feito para melhorar, e isto seja numa situação de excesso de peso, seja em qualquer outra situação, em qualquer outra história de vida. Todos nós no nosso percurso temos que por vezes saber parar, e no teu caso eu percebo que isso foi um ponto de mudança, saber parar e desconstruir. O que é que eu estou a fazer que me está a levar a este ponto? Se eu quero ir para ali, porque é que eu estou a vir para aqui? Isso.
porque esta direção se eu quero aquela. E fazer esse processo de desconstrução. E isto faz realmente com maturidade, com conhecimento próprio e respeitando o nosso próprio tempo, o nosso próprio corpo. É uma análise que tem que ser feita e é uma coisa que me parece simples, mas não é assim tão simples. Não. Porque é mais fácil nós vermos as situações externas, aquilo que está à vista, do que pararmos e analisarmos internamente. Isso. O processo de mudança, né, de automudança, vamos dizer assim, ele é difícil, porque é você que tem que trabalhar com você mesmo. Você não pode esperar que o outro te mude. É você que tem que mudar. Assim como você também não tem um direito de querer mudar ninguém. O que você pode é mudar a si mesmo e demonstrar os benefícios da sua mudança. É assim que você melhora o ambiente, por exemplo. Essa é a melhor maneira de você mudar o teu ambiente, é você mudando a si próprio. Parece clichê, mas eu vivi isso. Então estou falando baseado no que eu vivi. Não é? E é tão importante você mudar primeiro o psicológico, porque, por exemplo, eu digo que existem duas formas da gente aprender algo na vida, né? Situações na vida. Uma é observando os outros, né? Por observação. A outra é na dor. E a gente sempre tem uma escolha a fazer quando acorda, né? Ou você passa o dia de bom humor, ou não. É uma escolha que você faz logo de manhã. Eu vou estar bem ou não vou estar bem? Claro, durante o dia acontecem imprevistos, mas a escolha que você fez antes pode ser que determine a forma como você lida com esses imprevistos. E é meio caminho andado. Nós acordarmos com uma postura positiva, proativa, é meio caminho andado para o nosso dia correr bem. Isso. E para ultrapassarmos melhor os desafios que possam surgir. Exatamente. E aí, no caso da obesidade, quando ela começa a provocar distúrbios psicológicos, porque chega num nível que provoca, como é que ela chega a provocar? Uma das formas que ela chega a provocar esses distúrbios psicológicos, eu chamo de distúrbio psicológico, mas eu não sei nem se o termo é esse, mas, por exemplo, pode desencadear uma depressão porque você começa a ver olhares preconceituosos contra você. Eu já vivi várias situações de preconceito por ser gordo, né? Por estar numa obesidade alta. Já vi gente olhando para mim com cara de nojo, por exemplo, do tamanho preconceito. Já vi gente se afastando de mim para não sentar do meu lado, para não sentar próximo, pelo fato de ser obeso. Então você veja, isso afeta o psicológico da pessoa, sim. Há algo errado. Tudo bem, o fato da pessoa olhar para mim de determinada forma diz mais sobre ela do que sobre mim. Mas há algo em mim que foi o gatilho para isso, para ela, para esse comportamento dela. Então, se isso está me afetando, eu tenho que mudar algo em mim, não nela. O defeito da outra pessoa é um problema dela, ela que viva ou conviva ou mude, né? Mas existiu algo em mim que desencadeou isso na pessoa, né? O sentimento, essa reação da pessoa. E se é algo que me incomodou, a reação dela, eu tenho que ver o que foi que eu fiz ou o que há em mim que provocou isso. Claro, se for do meu interesse também, mas se fizer sentido para ti. Se fizer sentido para mim. Mas é assim que funciona, né? E chega um ponto em que você diz, opa, peraí, basta. Por exemplo, chegou... fora esses tipos de preconceitos, existem os preconceitos de você para com você mesmo. Quando a pessoa diz, eu ligo, o que se dane para lá, não ligo, não estou nem aí. Quando a pessoa liga isso, você já tem algo de você contra você. Já é uma forma de defesa que você está tendo. Nem precisas dizer nada, né? Simplesmente ignoras. Isso. Chegam em determinado grau, por exemplo, vamos supor que, no caso, a obesidade, ou o conjunto e a obesidade também, chega a desencadear em você uma depressão, você chega a pensar coisas horríveis sobre você mesmo. E isso é fato.
É o psicológico. O seu psicológico está envolvido em tudo, né, na vida. E comigo também já chegou e eu já cheguei a pensar coisas terríveis sobre mim mesmo. Você está entendendo? Então, se alguém perguntar para mim se eu já senti ódio de alguém, eu digo já, de mim. E isso é um problema sério. Isso é um fator psicológico. Isso é uma depressão profunda, inclusive. Né? Você ter um sentimento péssimo desse para com você mesmo, isso é terrível. Você precisa de ajuda. Né? E aí foi quando eu disse, tá bom, não pode, isso aí não pode acontecer, não. Né? Basta, chega. E aí eu comecei a tentar mudar, claro que de forma louca, de forma sem acompanhamento, sem ajuda, mas comecei a mudar. Né? Eu comecei a perder peso com videogame. Aí você tira. Eu comprei um Xbox com aquela câmera de movimento e todo dia eu botava um jogo daqueles de movimento e ia fazendo. Filipe, isto não há uma forma, há várias. O primeiro passo é aquilo que tu disseste, é querer. Uhum. E depois cada um fazer aquele caminho que o motive mais. Seja Isso. começar com umas caminhadas na rua, seja começar com o passeio com o cão ou com o gato, ou seja passear, neste caso não é passear, passar a fazer um jogo Passar um na jogo, PlayStation. isso. O que é facto é que isto é uma ação que te fez começar a mexer mais, a movimentar mais, a estimular o teu corpo e a dar-lhe uma mensagem que é: eu sou necessário, eu tenho que mexer. Isso. Exatamente. Porque no fundo, se nós virmos isto, a mensagem que nós passamos ao nosso corpo quando realmente não o estimulamos, e mais uma vez não tem que ser necessariamente o treino em ginásio, de musculação, apesar desse ter imensos benefícios comprovados, mas se nós nada fizermos pelo nosso corpo, qual é a mensagem que vamos estar a passar para ele? Eu não preciso desta massa muscular, eu não preciso desta densidade óssea, um conjunto de coisas que o nosso corpo vai sentir que não é estimulado, não precisa, vai perder. Exatamente. Porque está feito para sobreviver, e para sobreviver ele quanto menos calorias precisar, melhor. Isso. Quando nós, por outro lado, começamos a dar um estímulo e a mostrar: eu preciso destes músculos ativos, eu preciso desta densidade óssea para suportar a minha massa muscular, eu preciso do meu sistema cardiovascular a funcionar mais rápido, porque eu estimulo-me para a vertente da corrida, da caminhada. Quando este conjunto de mudanças começam a acontecer, este estímulo acontece no nosso corpo, rapidamente vai mudar o nosso físico, vai mudar o nosso sistema hormonal, vai mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de estar, tudo. A mente e o corpo estão ligados, não dá para separar, não dá. Exatamente. E o que é facto é que isto automaticamente, seja de que forma for e seja que passo for, e eu não sabia que tinhas começado com videojogos, seja de que passo for, o importante é começar a fazer. Mas sabes por que eu comecei com videojogos? Veja, para que ninguém me visse naquele corpo fazendo exercício. Para não ser olhado com preconceito, mesmo nos ginásios. Porque ninguém olha para um gordo da mesma forma que olha para alguém que tem um corpo melhor. Melhor, vamos dizer assim, mais... que não tem o problema, né, da obesidade. Não é obesidade, mas a doença da obesidade. Não é um problema, é uma doença mesmo. Né? E aí eu tinha que fazer algo escondido de todos. Mas eu tinha que fazer algo. Isso eu já tinha mudado. Eu não podia permanecer daquele jeito. Eu tinha que mudar. Porque aquilo não estava sendo saudável nem para o meu corpo, nem para a minha mente. Né? E principalmente para a mente. Então, isso precisava mudar. De uma forma ou de outra, né? E aí a forma que eu encontrei de não ter que ir para um ginásio para que ninguém me visse com aquele corpo fazendo exercício foi pelo videogame. E aí comecei a perder peso, perdi muito, perdi, sei lá, uns 20, 30 quilos, assim, rapidamente. A gente perde rápido porque perde muita água, né, no início. É tudo. Né? É tudo. Vai perdendo. É água, é gordura, é tudo. Mas sim, há muita retenção de líquidos ao início. Tem. Se calhar também começaste só por o facto de começares a mexer mais, começaste a beber mais água, começaste ali a fazer algumas melhorias, alguns ajustes na tua alimentação. E isto tudo em conjunto. Isso. E aí, depois que eu comecei a perder peso mesmo, né, aí eu comecei a fazer atividades fora de casa, né? A caminhar,
né? A correr, eu gostava muito de correr. E aí eu cheguei até a voltar a treinar artes marciais, a fazer musculação, treinar musculação e artes marciais junto. Isso há 5, 6 anos atrás, por exemplo. Né? Então eu vivi aí já um períodozinho já tentando voltar ao ritmo do desporto. Né? Como é que te sentias? Porque repara, tu sempre fizeste desporto, apesar de não valorizares ou não dedicares assim tanto à alimentação, mas fazias desporto, um desporto intenso, artes marciais. De repente paraste, a tua vida deu uma volta, começaste a dedicar a outras vertentes, o teu peso subiu muito, foste até aos 150 quilos e depois voltaste a dizer, ok, não é este o Filipe que eu quero, e começaste uma nova versão de ti. E essa versão voltou novamente às artes marciais, à musculação. Como é que foi este renascer para ti? Como é que tu te sentiste? Eu criei um novo Filipe, né? Assim, quando eu decidi mudar, quando eu me olhei no espelho e disse basta, eu criei um novo Filipe, certo? Um Filipe que ia tentar voltar, que ia tentar criar hábitos melhores, que iria tentar voltar, não na mesma intensidade, não da mesma forma, mas que ia tentar voltar a ter aquele hábito, aquele costume, né? do desporto, né, uma alimentação um pouco melhor, né, porque antes disso você não estava nem ligando, eu não estava nem ligando, né, até a hora do basta. Depois do basta eu parei de beber e acho que faz aí uns 8 anos que eu parei de beber. Isso já foi uma mudança muito grande na minha vida. Já tinha parado de fumar, que foi uma das coisas que me fez engordasse muito rápido, né, porque estava compensando com o que não devia. Né? Devia compensar fazendo atividade física. Né? E aí parei de beber. E para você ver que a minha mudança ela não foi só com relação à alimentação. Né? Eu precisava ser um novo eu. E então eu tinha que cortar tudo que estava me fazendo mal. Né? O excesso de comida, né? O excesso de bebidas, tudo. Até pessoas que me faziam mal, eu cortei a relação, sabe? Então, não é só alimento, não é só bebida, é o conjunto. As influências certas. Isso. Quando isso é uma coisa importante, pelo menos para mim foi, quando você está num processo de mudança, você precisa identificar o que é que está te fazendo mal. Porque nunca é só uma coisa. E o outro passo é você tem que cortar mesmo. Pelo menos durante o período em que você está se adaptando ao novo eu que você criou. Não é? E aí, por outro lado, aproximar daqueles que nos fazem bem, não é? Sim, as pessoas que nos dão força, que nos inspiram. Isso sempre. Pessoas ou coisas ou hábitos. Isso sempre. Né? E aí a mudança ela é muito mais profunda. Não foi uma mudança por conta da obesidade, mas também por conta. Foi uma mudança geral. Né? Foi uma reviravolta. Foi o que eu falei. Eu tive que criar um novo eu. E aí eu defini como eu queria ser. Como deveria ser esse novo eu. No sentido de hábitos, não só disso, de estilo de vida também. Porque, por exemplo, antes eu era uma pessoa que me estressava, que ficava remoendo problemas. Né? E isso eu já não sou mais. Você não me vê aqui de mau humor. Filipe, pelo contrário. Esse é um Filipe que eu não conheço. Aliás, nós vemos-te no ginásio e tu aqui és conhecido pela tua boa disposição, estás sempre a rir. Filipe, como é que estás? Estou 100% mais ou menos, sempre com uma grande risada. Ou seja, sempre bem disposto, toda a gente aqui vê isso. Ou seja, este é um Filipe que realmente, que se não for contado por ti, pelo menos aqui pouca gente conhece, não é? Porque já estamos a falar de um Filipe que já vão mais de 5 anos, mais de 8 anos. Mais de 8 anos. Ou seja, esta mudança na tua vida trouxe-te muito mais do que a simples perda de peso. Isso. Trouxe aqui uma pessoa nova, revigorada. Aliás, é engraçado ver que tu neste momento não te falta muito para estar mais ou menos com o mesmo peso que tinhas na tua adolescência. Pois é.
E que idade é que tens? Eu tenho 46. Não é? Isto, se só pormos as coisas assim, já dá para percebermos a transformação positiva que tem havido na tua vida. Sim. Porque realmente era uma fase em que tu fazias atividade física, é verdade que não te preocupavas muito com a alimentação, mas também que adolescente, não é, que se preocupa. No fundo, a adolescência é uma percentagem pequena que realmente valoriza assim tanto isso. O adolescente, por norma, descontrai um bocadinho mais nessa parte, fazem desporto, mexem-se, o corpo está no auge, o sistema hormonal está no auge, e neste momento estás a chegar ao teu peso que tinhas muito próximo dessa altura. Ou seja, isto mostra a tua evolução. E é engraçado ver aqui que falámos durante a nossa conversa muitas vezes das pessoas que estão com excesso de peso e não, eu não quero saber, eu estou bem assim, não me importa, não sei o quê, os outros que falem, aquela moral. Mas que no fundo isso não representa, não é? Muitas vezes é uma capa que se cria. Mas é engraçado que até hoje nunca conheci ninguém. E eu, felizmente, tenho conseguido, a equipa, tenho conseguido ajudar muitas pessoas a fazerem essa transformação, esse processo. E porque eu acho que aqui as pessoas não se sentem olhadas de parte nesse aspecto, sentem que tem aqui uma equipa que os vai apoiar e que vai ajudar e que é possível e que há um caminho. E nunca vi até hoje ninguém que perdeu 20, 30, 40 quilos dizer eu estava melhor na altura, sentia melhor na altura, era mais feliz na altura porque comia o que queria, comia nanã. Nunca, até hoje vi alguém dizer isto. Por isso, acho que não vale. As coisas são mais simples do que parecem, né? Se quem lá esteve e evoluiu, conseguiu, no fundo, superar esse desafio da sua vida, que é possível, e mesmo quem nos está a ver com excesso de peso, que acha que não há nada a fazer, e porque isto e porque aquilo, e as pessoas podem arranjar 1001 desculpas e pensar, e a nossa mente é muito fértil para arranjar desculpas quando a programamos para aí. Mas o que é facto é que quando nós ligamos o chip e quando nos dá o clique para começar a fazer, e começamos com o primeiro passo que pode ser, vou começar a fazer uma caminhada de 10 minutos todos os dias, depois vou fazer 15, depois vou fazer 20. Tive uma pessoa que foi assim, começou todos os dias, comprometeu-se a fazer 5 minutos, saía de casa 5 minutos e voltava. Depois fez 10 na semana a seguir, depois fez 15, depois fez 20, depois começou a fazer caminhadas de meia hora, depois começou a treinar. Não é? Mas seja como for, a mudança, não conheço ninguém até hoje que tenha feito essa mudança e que tenha dito que era mais feliz antes. Ou seja, há um caminho que nos pode trazer muito mais saúde, muito mais felicidade, muito mais energia, bem-estar, longevidade, que só depende de nós fazê-lo. Sim, verdade. Você falou uma coisa, eu me lembrei de onde eu venho, né, da região nordeste do Brasil. Lá faz muito calor. Calor muito. A gente diz que é até uma sucursal do inferno. Né? Qual é a zona mesmo? Eu venho de um estado chamado Pernambuco. E aí, lá, por exemplo, o sol, a hora que o sol está mais forte, né, é o meio-dia. Lá. O meio-dia é o auge do sol. Do meio-dia, acho que do meio-dia às 2 da tarde, alguma coisa assim. É o sol mais forte que tem. E é também o horário de almoço das pessoas. Lá também o padrão é diferente. O horário, a pessoa começa a trabalhar às 8 para meio-dia, para almoçar, e normalmente retorna às 2 ou 1. É um padrão que tem lá. E aí, o que eu fazia? Eu almoçava e ia caminhar lá por onde eu trabalhava, pela região, debaixo daquele sol quente, miserável. E aí, é justamente o que você falou. Eu caminhava, daí eu comecei a caminhar aqui, vou dar uma corridinha, só até a esquina. Depois de um tempo, correr mais um pouquinho. Comecei a correr 7 quilômetros, né? Cheguei a correr 7 quilômetros todo dia. Mas comecei assim. Estava caminhando e... vou correr até a esquina. Corria. Mas não corria mais e continuava caminhando. E depois ia aumentando aos poucos, até mesmo porque o corpo fica pedindo, né? Chega uma hora que o corpo, eu quero mais. No dia seguinte vais fazer a caminhada e dizer, hoje em vez de ir até à esquina já vou passar um bocadinho a esquina. Já vou mais, exatamente. Vou mais um bocadinho. E aí cheguei a correr 7 km por dia. Eu varia. Quando eu não estava muito disposto, que também tem dia que a gente não está mesmo, eu corria 5. Alternava entre o caminho, mas ia. Fazias, e todos nós temos esses dias, Filipe. Isso. Todos nós temos os dias em que estamos cheios da pica, temos os dias em que porque não estamos mais cansados, enfim, N fatores. Mas
É fazer, e é fazer o que podemos. Eu me lembro que quando eu chegava, eu sempre, final de semana, eu enfio o pé na jaca na comida, né? Como a gente diz, eu como. Assim, um rodíziozinho, Ei, um sushizinho. eu não economizo na comida. Não me digas que o comida, sushi não. é culpa da Yanassi. O sushi é a culpa da Yana. Eu logo vi. É que tens a tua mulher ao lado disto, né? E também, a gente quer queira, quer não, também. E ela vem aqui também treinar com muita consistência. Isso. Também vê-se que está super dedicada a isto, a cuidar da alimentação dela, quer saber mais, quer aprender. Isto, ter aqui alguém ao nosso lado é muito importante, não é? É muito bom, é muito importante, sim. Muito importante. E eu digo a você, olha, desse processo todo, eu acho que a parte mais difícil, de você é ter uma rotina de treino, né? O mais difícil é você sair de casa para isso. Se você saiu de casa, pronto, já venceu. Chegou ao ginásio, pronto. Começa, vai. Já vais fazer qualquer coisa, não é? Já vai. Exatamente. O mais difícil é sair de casa para ir ao ginásio. Isso é o mais difícil. Fez essa partezinha aí, você já está tranquilo. Vai treinar que está tranquilo. E aí eu me lembrava assim, aí voltando o final de semana que eu castigo na comida, né? E aí eu fazia o seguinte, eu castigava nesse período, eu castigava na comida, mas eu corria de manhã cedo, nessa época. Ou seja, quando eu falo de manhã cedo, lá é de madrugada, né? Eu corria 4h30, 5 horas da manhã. Eu saía para correr. E aí era com azia, me sentindo mal, a comida toda que eu comi no final de semana, eu correndo e aquele mal-estar. E aí eu falava para mim mesmo, tu não quer comer, miserável? Corra! Não pare não, quer comer no final de semana? Corra, seu desgraçado. E ficava me incentivando, né, a continuar, porque assim, nesse novo Felipe eu tenho que fazer atividade física. Nesse Felipe reinventado, eu tenho que fazer atividade física. Eu não posso parar a atividade física. Quando eu cheguei cá a Portugal, 2 anos e meio atrás, de lá até eu entrar ao ginásio, eu engordei 15 quilos, porque não fiz atividade física e continuei comendo o que eu como sempre. Né? Não mudei a alimentação e ainda parei a atividade física, porque tem toda uma adaptação a clima, a local, a tudo. Né? E aí, desde que eu estou no ginásio, teve um avanço muito grande. Muito grande. O que é que mais notaste que te ajudou nesse processo? Olha, eu diria assim, vamos lá. Primeiro, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ginásio. Nunca gostei de estar dentro de um ginásio treinando musculação. Sempre gostei de artes marciais. Ou de correr. Que foi um gosto que eu adquiri depois. Que eu nem pensava na minha vida em correr. Isso não era, né, não era algo que já existia. Mas aqui, como eu falei, como eu engordei bastante quando eu cheguei aqui, após eu chegar aqui, durante 1 ano e meio, eu acho, eu precisava entrar num ginásio para fazer alguma coisa, eu precisava fazer alguma coisa. Então, uma vez caminhando por aqui, pela Ribeirinha mesmo, pela frente Ribeirinha, eu vou naquele ginásio procurar informações. E aí fui, vou fazer, né? Vou fazer, e gostei do local a princípio, mas o que me fez me motivar mais ainda, estar sempre continuando a procurar, é que eu nunca fui tão bem aconselhado e acompanhado como aqui. E eu já participei de vários, eu já fui, né, de outros ginásios lá em Pernambuco, lá no Brasil. Já treinei, como eu falei, eu treinava artes marciais e fazia também musculação, treinava musculação também. Mas nunca fui tão bem aconselhado e acompanhado como aqui. Né? Os instrutores, eu brinco muito com a Jéssica do Mal. A Jéssica do Mal, que é a nossa instrutora, e a Jéssica do Bem, que também já esteve aqui no podcast a falar da sua evolução. Isso, que eu Vocês chamam Jéssica do Bem, Jéssica do Mal. Do Bem e Jéssica do Mal, exato. A Jéssica do Mal é a instrutora. Né? Tem a Jéssica do Mal, Humberto, você mesmo,
Mas eu sou assim, do bem. O acompanhamento, não, sim, o Eu sou- acompanhamento. Aí eu já estou falando do acompanhamento, calma. Ah, pronto, já passamos dessa parte. Né? Já passei dessa parte. O acompanhamento fantástico. E, poxa, e vejo o cuidado que vocês têm, a atenção que vocês dispensam à pessoa. Né? Isso é muito importante. E aí isso me faz querer não desistir mesmo. É um dos grandes incentivos do ginásio, é esse, é exatamente a qualidade profissional de vocês, até mesmo a nutricionista, que eu digo que eu não quero papo com ela. Eu quero conversa com você, não. Esse tipo de criatura aí eu tenho medo. Ela começa a rir. Né? Eu brinco com ela com isso, mas sim, é importante o aconselhamento e o aconselhamento nutricional. É muito importante. Hoje eu faço essa brincadeira com ela porque eu já sei onde eu erro, porque eu passei por isso. Eu consegui perder muito peso graças a um acompanhamento nutricional que eu procurei depois. Porque a gente começa a perder peso, mas chega um momento em que não perde mais. Começa a estagnar. Não é? E aí, o que é que eu faço? Por que eu não estou perdendo? Eu estou fazendo exercícios todo dia. Por que eu não perco peso mais? Por que eu não consigo sair desse, né? E aí é onde entra a mágica, né, da mudança alimentar, né? E, poxa, eu acho que depois que eu procurei uma nutricionista ainda no Brasil, eu já tinha perdido 45 quilos, perdi mais 15 com ela, que eu não estava mais conseguindo perder. Então, é muito importante, de fato, a questão do acompanhamento nutricional. E se você seguir direitinho a cartilha do Beabá, né, que a gente diz lá, seguir direitinho as orientações, poxa, você vai ter uma transformação fantástica no corpo. Acontece. Acontece. E não é só no corpo, porque a mudança alimentar também te permite dormir melhor, ter uma noite de sono melhor. Dormir melhor, pensar melhor. Pensar melhor, respirar melhor. Você acha que não, mas sim, influencia no teu organismo todo. O nosso corpo é constituído pelos alimentos que nós lhe damos. Uhum. Se nós não comermos, o nosso corpo desaparece. Não é? É constituído pelos alimentos que nós lhe damos. Os nossos neurónios são construídos com os alimentos que nós lhes damos. Ou seja, a qualidade do nosso corpo, dos nossos neurónios, dos nossos pensamentos vai se refletir diretamente na qualidade dos alimentos que nós ingerimos. Ou melhor, a qualidade dos alimentos que nós ingerimos vai se refletir diretamente em tudo isto. Ou seja, é uma coisa que não se pode desassociar. Tem que estar ligado. Alimentos de qualidade, corpo de qualidade, pensamentos de qualidade. Isso. Tudo vai funcionar melhor. Sente isto logo no descanso, mas o descanso já é um reflexo de tudo o resto. Se nós tivermos um dia melhor, um dia com uma energia mais estável, com melhor disposição, naturalmente, quando vamos à noite descansar, vamos conseguir descansar melhor. Isso. Se tivermos um dia de stress, de açúcares, de petiscos, de estímulos no nosso, de estímulos constantes no nosso corpo, que no fundo é muito isto que faz, os açúcares, o álcool, o tabaco, são estímulos. O nosso corpo fica altamente estimulado. O que é que vai acontecer à noite? Não conseguimos descansar. Isso. E é por isso que muitas vezes as pessoas acordam de manhã e pensam o que é que se passa que eu não consegui dormir à noite. Muitas vezes o trabalho tem que ser feito no dia anterior. Ou neste caso, no dia que vão ter. Que é uma alimentação equilibrada, fazer as coisas com estrutura, com qualidade. Um dia tranquilo. Saber respirar. Uma coisa tão simples como saber respirar. Exatamente. Hoje em dia as pessoas não valorizam a respiração. Por isso é que nós aqui também procuramos estimular tanto a parte do yoga, dos alongamentos, onde trabalhamos essa vertente da respiração. A respiração que deve ser profunda. É uma coisa que nós aprendemos não, é natural em nós quando somos pequenos, quando somos crianças, quando nascemos, mas depois com o tempo e com o stress parece que começamos a ter uma respiração cada vez mais superficial, né? Em vez da respiração profunda, a respiração abdominal. Tudo isso vai manter o nosso sistema nervoso mais controlado, o nosso sistema hormonal mais controlado. E são hábitos que o desporto em si ajuda muito. Isso, exato. Nem só isso, né? Também, por exemplo, postura. É uma coisa muito interessante. Assim, minha postura melhorou muito depois que comecei a treinar aqui, né? Pois, sempre tiveste um trabalho muito
É um trabalho de computador, né? Eu tô sedentário, sempre... não é? No fundo, o trabalho é um trabalho que não requer grande movimento, não exige grande Exatamente. movimento. E ainda você senta todo errado, né? Todo irregular. Quem quer sentar confortável, você já se deita na cadeira, né? E aí você está forçando a cervical inocente, né? Ou o ombro, E quando andas por ti, começa a sentir uma dorzinha no ombro, uma dorzinha nas costas, não sabes muito bem do que é. não sabe o que é, né? E bom, depois que você começa a treinar, até a postura, sua postura muda, né? De sentar e de... Muito bom. Olha, é até... voltando à questão do psicológico mesmo, por exemplo, meu filho está vindo agora, graças a Deus. Pois é, já há uns tempos estávamos aí com essa novidade para breve, não é? Pois é, ele mora com a mãe dele lá no Brasil ainda, né? E aí, meu filho, já vou trazer ele para cá também, para ser acompanhado aqui também. Ele também tem a mesma coisa que eu, o excesso de peso. Ele também tem a genética, né, envolvida, né? Não é só você já tem o corpo já tem uma predisposição, né, genética para isso. Vamos usar a genética a nosso favor. Exatamente. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós sabemos que há aquelas pessoas que geneticamente têm um metabolismo mais acelerado, uma estrutura mais fina, que acabam por manter a massa gorda mais baixa naturalmente. Essas pessoas têm um grande desafio. Têm essa parte muito boa, que é a massa gorda mantém-se baixa, mas têm um desafio que é na construção de massa muscular. Têm que batalhar muito mais na construção de massa muscular. Por outro lado, pessoas com este tipo de genética, que estamos a falar de uma estrutura mais larga, com mais facilidade para ganhar peso, é verdade que têm que ter um cuidado diferente com a alimentação, mas isso não tem de ser necessariamente mau, pelo contrário, isso é bom. E é bom porque nos faz criar bons hábitos alimentares. Por outro lado, tem aqui uma vantagem, que é permite também fazer um trabalho de construção de massa muscular maior. Conseguem construir massa muscular com mais facilidade. Isto, no fundo, estamos a falar do ectomorfo, que é o magrinho, digamos assim. O mesomorfo está no intermédio e depois temos o endomorfo, que é o tipo de morfologia corporal que permite este aumento de massa corporal, de massa muscular ou de gordura, depois consoante o que nós direcionarmos, o treino e a alimentação, mais acentuado. Agora, é sabermos direcionar para a forma certa para tirar o máximo proveito de cada tipo de corpo. No fundo é isto. Agora, aqui o que eu vou querer perceber, não é? E a equipa vai estar altamente focada nisso, é se o foco dele, quando estiver a fazer os exercícios, também é a picanha e o sushi. Com certeza. Pronto, é que se for, está tudo bem, desde que tenha uma motivação, nós resolvemos. Está a jogar em casa. A motivação dele também pois é. Assim, agora vais ter aí o filho, né? Isto agora vai ser festa. Vai ser festa, mas vai ter que ter um mês aí de festa. Vamos puxar um pelo outro nos treinos. Sim. Ele sempre foi meu parceiro, sempre foi meu parceirão e vamos ver. Qual foi a principal diferença que notaste do Brasil para Portugal, Filipe? Em que sentido? Em todos os aspectos, o que é que mais te marcou? Primeiro, mesmo primeiro acho que é o que todo mundo fala, a questão de segurança. É porque, assim, eu costumo falar para vocês que nasceram aqui ou que vivem aqui desde a vida inteira, né, praticamente, mas vocês ainda não conseguem captar a realidade da gente lá. Né? Mesmo a gente falando, você ainda não consegue, porque você não viveu, né? Então, a situação é muito violenta lá. Assim, você anda na rua com medo, de fato. Lá, assalto não é feito aqui que é furto, que a pessoa vai lá e furta. É um revólver na sua cabeça. Né? E se você não der ou reagir de alguma forma, leva tiro. Qualquer hora do dia. Não é só à noite, em cantos escuros, não. Porque o policiamento lá é ineficiente. Né? Quando tem... E aí é uma realidade que a gente vive no dia a dia. Lá. Você quer apanhar um autocarro, está na paragem... Pode você ficar preocupado que pode acontecer e provavelmente acontece, não todo dia, não em todo caso, claro, mas de parar uma bicicleta e o cara puxar uma arma e assaltar todo mundo que está na paragem esperando. Ou uma moto. Moto é uma coisa que a gente, quando ouve o barulho lá, quando ouve o ruído de uma moto, o som de uma moto já procura entrar pelos portões, se esconder de alguma forma, porque a maioria dos assaltos na rua são com moto. Porque é mais rápido
do meliante fugir, né? Então, esse é um tipo de realidade que é comum. Os jovens indo para ir para a escola caminhando é vítima fácil de assalto. E se for jovem que vai com tênis de marca, por exemplo? Chega de calça à escola. Eles roubam tênis mesmo, né? Rouba mochila, bolsa da escola, tênis. Rouba, sim. Telemóvel, lá eu não atendo telemóvel na rua. Eu entro numa loja para poder atender. E sempre no silencioso, para que quando toque, ninguém que esteja por perto ouça que tem um telemóvel tocando. Então, assim, é um tipo de realidade que aqui não tem. Claro, todo lugar tem violência, tem pontos que tem violência, mas não é lá. Lá é todo canto e qualquer hora do dia. Você anda com medo, você vive com medo. Lá, então, acho que o principal mesmo, a principal diferença que eu notei, acho que logo que eu cheguei aqui, poucos meses depois, eu tomei um choque dessa realidade. Eu estava com um amigo aqui, um amigo ele foi ter uma consulta médica. Eu não me lembro qual era o centro que ele foi, sei que tinha um shopping ao lado, mais ou menos. E aí, enquanto ele foi para a consulta, eu disse, não, tu me deixa aqui no shopping, e aí vai para a tua consulta, que você terminar, você me liga e eu vou te encontrar. Tudo bem, era noite já, e aí ele terminou a consulta dele e eu fui andando, caminhando pela rua, tudo meio escuro nessa área que eu caminhei, tinha uma paragem de ônibus e o que eu vi me chocou. Uma mulher usando o telemóvel ali na paragem. Uma coisa para nós tão simples, não é? Isso me chocou. Ali foi o meu choque de realidade. Eu disse, isso no Brasil, não. Jamais ela poderia fazer isso. Ela estava fazendo isso, estava pedindo para ser assaltada. Pedindo. E é como eu falei, não é assalto simples, é com arma de fogo, né? E se não der, leva tiro mesmo, né? É uma realidade diferente. Então, essa foi a principal diferença. Uma outra, e por conta disso também, né, é a qualidade de vida, né? Qualidade de vida não só pela tranquilidade, pela segurança, pela sensação de segurança que você tem ao caminhar, mas também pela questão econômica. Por exemplo, aqui o poder de compra que você tem é maior, muito maior do que lá. Por exemplo, aqui com um salário, uma pessoa consegue viver. Não estou dizendo viver bem, com luxo, não, mas consegue pagar uma rendazinha, com internet, fazer uma feira, consegue viver ainda. Lá não. Então, lá o poder de compra, o brasileiro é massacrado economicamente. Não estou dizendo que Portugal vive numa situação uma situação top, eu sei que não ainda, porque é um dos países da Europa que menos paga, né? Que tem os salários menores, pelo menos é o que me dizem, né? E aí eu entendo isso, mas mesmo assim você ainda consegue viver, porque você consegue fazer uma refeição completa aqui com 5 unidades do teu dinheiro, 5 euros. Isto às vezes é bom pôrmos as coisas em perspectivas, porque muitas vezes quem só viveu em Portugal, só vê a realidade portuguesa, é fácil criticar, apontar o dedo, mas o que é facto é que nós, quando pomos as coisas em perspectiva, acabamos por perceber que às vezes temos aqui até coisas muito boas, mesmo diante de nós. Sim. Estamos a falar disso da segurança, estamos a falar dessa oportunidade de se conseguir fazer uma vida com um salário. Claro que nós queremos sempre mais, é natural, é bom que assim seja. Sim. Queremos mais. Se ganhamos 1.000, queremos 1.500, quando ganhamos 1.500 queremos 2.000, nunca estamos satisfeitos. Sim. Desde que seja uma insatisfação positiva, aquela insatisfação que nos faça ir mais além de forma positiva, não é? Sim. Sem ter que atropelar ninguém. Mas o que é facto é isso mesmo, é que às vezes pôr em contrapartida outras realidades faz-nos pensar que às vezes temos tudo e temos coisas tão boas, coisas que às vezes nos esquecemos de valorizar. Podemos andar na rua sem ter que estar a olhar por cima do ombro, não é? Isso, exatamente. Que isto que tu me estás a contar, eu acabo por perguntar, e tu sabes que nós temos aqui bastante público brasileiro, é mesmo assim,
Há dias que eu até brinco que estamos com 50% na sala. Ainda no outro dia disse, se chegar mais um brasileiro aqui, temos mais brasileiros a treinar do que portugueses, às vezes a brincar com a malta, porque temos realmente bastante público aqui, brasileiro, e quase todos têm essa história, ou esse feedback, que vem atrás da segurança, porque vêm em Portugal um país tranquilo para viverem, para desfrutarem da sua vida, seja porque ainda estão a trabalhar, seja porque querem desfrutar de uma reforma tranquila. Querem um país que acaba por ter um clima que até é um clima agradável. Sim. Comparado com o Brasil, acaba por ser um país que tem com um clima agradável. A gente sabe que o Brasil é muito mais tropical e tudo, mas acaba por ter uma boa a nível de comparação. E ao mesmo tempo tem esta segurança, tem esta qualidade de vida. Por isso é quando pomos em perspectiva as coisas que às vezes percebemos o real valor. Exatamente. Tem outros aspectos, por exemplo, aqui algumas coisas, os serviços básicos funcionam. No Brasil, o brasileiro é massacrado até nisso. Porque, por exemplo, um hospital, tu não consegue ir no hospital. Tu vais... Vou lhe dar um exemplo de algo que aconteceu. Minha mãe foi atropelada uma vez e a gente teve que levar a ambulância chegou e levou ela para um hospital público. Isso era 6 horas da tarde. Ela só foi ser atendida quase de manhã do outro dia. Na madrugada do dia seguinte. Para fazer uma microcirurgia e tal. Mas só foi atendida. E eu fui a um hospital público aqui visitar um colega que estava internado. Já foi outro choque de realidade para mim. Porque o hospital público, não sei se foi o hospital público, se é esse hospital público, ou se todos são assim. Mas eu entrei lá, para mim, eu estava entrando num hospital particular do Brasil, andando pelos corredores, tudo organizadozinho, direitinho. No hospital público lá, tu anda, gente com facada, com tiro no corredor ali, porque não tem maca suficiente, não tem cama, não tem quarto, é tudo ali no corredor mesmo. Gritando de dor, e médico que não atende, o hospital não tem condições de atender a todo mundo. E você não tem ideia, é o caos no corredor do hospital, sabe? Então, nesse caso aí da minha mãe, eu fiquei ali olhando, fiquei com ela, tinha que acompanhar ela esperando o atendimento e no corredor com gente que levou tiro, com gente que levou uma facada, com gente que tá com o osso exposto, de uma fratura externa, por exemplo. Isso é comum num hospital público lá, sabe? Então, é um outro choque que você toma de realidade, que eu tomei quando passei por essa situação. Tive que ir para um hospital público aqui, né? Mesmo que seja só para visitar alguém, mas já foi um choque de realidade. Eu disse, poxa, é diferente aqui, né? A gente é atendido num posto de saúde aqui tranquilamente. Lá, para você conseguir uma senha para ser atendido, tu tem que chegar às 4 da manhã e olhe lá, porque quando você chega às 4 já tem uma fila. Teve gente que chegou no dia anterior e ficou lá no meio da rua para conseguir uma ficha para ser atendido. E muitas vezes para ser atendido, para marcar uma consulta. Não é nem para ser atendido de fato, para marcar uma consulta. Então, esses serviços básicos para a população, o brasileiro é massacrado. Aqui funciona melhor. Tem os seus defeitos, claro, e todo canto tem, mas não é no nível do de lá, é diferente, sabe? Então, isso, poxa, bem diferente. Filipe, e quando começou a haver esta evolução em ti, esta transformação, este novo Filipe, quais são as perguntas que mais te fizeram as pessoas em teu redor, as pessoas da tua rotina, do dia a dia, quando começaram a ver esta transformação? Perguntas, comentários? Comentários, assim, teve comentários e gestos, né? Comentário mais comum é: quem é você? Que, por exemplo, eu me lembro que eu estudava na faculdade e aí eu tive uma mudança repentina na minha vida. Foi quando eu comecei, de fato, o processo de mudança. Antes do intervalo de férias da faculdade, de um período para o outro, de um semestre para o outro, a gente tinha lá quase 2 meses de férias. E em quase 2 meses eu perdi mais de 20 quilos nesse processo de mudança.
E aí, ou seja, eu terminei um semestre de um jeito e comecei de outro já. E aí foi o comentário, quem é esse? É aluno novo? Né? Então teve comentários assim, e sempre comentários bons, né? Parabenizando e tal, né? Elogiando, incentivando, inclusive. E também gestos, pessoas que olhavam com nojo, e você já vê olhares diferentes, né? Isso conta muito para você. Isso motiva a tua autoestima, né? Isso mexe um pouco com a tua autoestima, que você já não tinha mais. Começas a adquirir, voltas a ter, não é? Voltas a ter novamente aquela autoestima mais, opa, né? Está no caminho, está no rumo. Tô no rumo. Né? E isso aí mexe com a pessoa, assim. A pessoa pode falar à vontade que não está nem aí, que não liga, mas ela liga, sim. No fundo liga. No fundo ninguém gosta que te olhem de determinado jeito, né? Por mais que você diga, que se dane para lá, você liga, assim, no fundo. Agora vais ter em breve um parceiro de treino. Isso. Objetivos futuros, o que é que gostavas de alcançar? Eu sei que sempre tiveste uma postura muito, e eu acho que é a postura certa nisto, que é, eu quero evoluir, mas eu quero aproveitar o momento, ou seja, quero cada 500 gramas que eu perder é uma vitória, se houver uma avaliação que eu não tenha perdido, mas que tenha aumentado a massa muscular já é uma vitória, ou seja, valorizares o momento, valorizares o processo. Aliás, uma coisa importantíssima aqui de referir é que tens estado várias vezes ao longo deste tempo que já estás connosco, no top da assiduidade dos nossos alunos, dos nossos atletas mais assíduos, aquele top, para quem não sabe, que nós fazemos todos os meses com os alunos que têm mais entradas no ginásio, tens estado várias vezes no top. Isto mostra realmente hábitos enraizados. E quem está no top muitas vezes traz muitos resultados. Não tem como. Não tem como fazer tudo certo e dar tudo errado. Nós a fazer tudo certo, os resultados vão falar por si. Um mês, ou num período, ganhamos massa muscular, noutro baixamos massa gorda, mas vai havendo evolução. Tu sempre te baseaste muito nisso. Sempre percebi que era muito esse o teu mindset. Era continuar, ser consistente e notar a evolução. E isso tem acontecido. Mas qual é que é aquela meta que tu agora gostavas de atingir? Já que vais ter um parceiro de treino de alto nível, isto agora temos que ser ambiciosos. Minha meta agora é fazer ele criar metas para ele. Que agora o processo não é mais meu, sabe? O meu, eu já estou bem tranquilo. Porque eu não quero ser um bodybuilder. Nunca se sabe, Filipe. Não, mas eu não tenho essa... não tenho essa ambição, vamos dizer assim. O que eu quero é estar bem de saúde e bem comigo mesmo. Esse é meu único objetivo para mim. E para eu conseguir continuar assim, eu preciso continuar a treinar. A grande questão é que eu gosto de pegar peso. Então vai estar sempre evoluindo, sempre vendo, né? Eu não tenho mais aquela necessidade de ficar magro, por exemplo. Eu não tenho mais isso, sabe? Não tenho essa ambição. Eu quero estar bem, né? Seja na minha saúde, seja no meu psicológico. Eu quero continuar bem. Estar com minha saúde física e mental no nível certo, equilibrada. E eu quero, aí vem a minha meta, eu quero isso para o meu filho. Né? Para o meu filho, para a minha atual mulher, que é a Iana Si, também eu quero que... Ela diz que eu sou o exemplo dela, né? Que eu que motivo ela a vir. Né? Então, agora minha meta é mais para eles do que para mim mesmo. Para mim é continuar bem, continuar assim bem, me sentindo bem. E sabes que és uma fonte de inspiração para eles e és uma fonte de inspiração, tenho a certeza, para mais pessoas que nos estão a seguir, estão a acompanhar, porque realmente, e ainda no outro dia nós partilhámos nas redes sociais a tua evolução, está no Instagram de Pampa Dicta, foi na newsletter deste mês para os nossos subscritores a tua evolução, e realmente essa fonte de inspiração já não é só para a Iana Si e para o teu filho, que em breve se vai juntar a nós, é para mais pessoas, e por isso, Filipe, continua, porque o caminho é esse, é os hábitos, é pensar nos hábitos, e os hábitos vão trazer o resto. Nós, quando conseguimos ter o processo certo e gostar do processo, o resto vai acontecer. O resto é o resto.
vai acontecer. Isso. Garantidamente. Com certeza. Garantidamente. E eu acho que o importante é você entender que o processo ele não precisa ser rápido, você não tem que ter pressa. O que você precisa é ter continuidade, né? Você ter a frequência, não precisa ser apressado, porque muitas vezes eu já caí no erro de começar a fazer coisas muito intensas, mas depois já cansava demais e já ia deixando de lado. E, poxa, a ideia é que você continue. Então, para você continuar, faça num ritmo que, né, claro, que sempre se desafiando, mas respeite o seu limite também, né? Respeite o limite do corpo, né? Isso. E outra coisa também é procure sempre estar bem, né? De manhã acorde, se olhe no espelho e diga, olha, hoje eu vou estar bem, não importa o que aconteça. Então tu de manhã não respondes aquilo que me respondes aqui quando eu chego. Filipe, como é que estás? 100% mais ou menos. 100% mais ou menos. De manhã é outra resposta. De manhã é outra resposta. Né? Para você ver, né? Eu já vou treinar aí, tá 100% mais ou menos. 100% Vou mais ter ou que ir menos. pro ginásio, vou ter que sofrer, meu Deus. Né? Então tá mais ou menos. Não, mas é o aspecto de você ser positivo com você mesmo, né? Às vezes, cara, às vezes você consegue mudar o dia de uma pessoa apenas com a forma como você dá bom dia. Né? E eu já vi isso muitas vezes em supermercados, pelo menos lá no Brasil, né? Tinha um supermercado que eu ia que as pessoas que ficavam no caixa eram muito mal-humoradas, cara, sabe? Então eu já chegava, bom dia, como você está? Você está bem? Olha, você está mais bonita hoje. Oh, isso aí está elegante. E aí você muda, de repente, né, o dia daquela pessoa. A pessoa chega, abre um sorriso, né? Na hora que você fala isso, que você é cordial, que você é gentil. Mas isso é algo que tem que ser sincero. E para você conseguir isso, você precisa mudar a si mesmo, né? A gente só dá o que a gente tem. Então, mude a você mesmo. Escolha sempre estar bem. Quando você escolhe isso e você acredita nisso, você de fato vive isso. Né? Então, a mudança ela começa pelo psicológico, ela começa de dentro de você. A mudança do ambiente começa dentro de você. Você quer que alguém que convive com você mude? Mude. Mude você. Porque algo que você faz pode estar sendo o gatilho, né? do que está... da reação. Né? Pode estar causando a reação. Ou não. Mude por você. Mude para você viver melhor. O resto é consequência. O resto é consequência. Com certeza, o resto é consequência. Estamos a chegar ao final de uma excelente conversa. E no instantinho que se passou 1 hora, se calhar até um bocadinho mais. Foi mais, mas é mesmo assim quando estamos bem e quando a conversa é rica, que é o caso. Deixo-te agora a oportunidade também, se quiseres deixar uma última palavra para quem nos segue, uma mensagem lá para casa, algum agradecimento para também quem está ao teu lado nesta jornada. Eu agradeço. O agradecimento é sempre para minha mulher e a Nancy, né? E para o meu filho também, porque ele é minha razão, né, hoje. Né? Depois que a gente tem um filho, né, a gente para de viver para si, né? E de fato, né? Claro que a gente não pode esquecer de si, mas nossos objetivos mudam, né, de vida, né? E também acho que para as pessoas que vivem uma situação semelhante à que eu vivi, né, que acorde, porque não espere que as outras pessoas mudem você. Você é o principal agente da sua própria mudança, né? Você é que tem que mudar. Se está lhe incomodando o que o outro está dizendo, veja se o problema não está em você. E veja o que é que você pode fazer para melhorar. Não precisa ter pressa, não precisa mudar da água para o vinho, da noite para o dia. Mas comece a se analisar, ver que pontos você pode tentar trabalhar. O processo de mudança é difícil, não é? Às vezes é doloroso, mas quando chega a afetar a tua saúde, teu equilíbrio emocional e mental,
ele é necessário, né? O processo de mudança. Então, acho que é isso. Procura entender dessa forma. Chega um ponto em que você, de fato, precisa acordar e mudar por você mesmo, para que você viva melhor. Não importa os outros. De fato, não importa. Mas você precisa viver melhor. Né? E chega-se a dizer, há uma frase, não tenho a frase toda de cor, mas a mensagem é mais ou menos esta, que a mudança, qualquer mudança é difícil no início, é confusa no meio e é gratificante no fim. E realmente é isto. São fases que estão mais do que comprovadas, pelos quais nós passamos quando nos submetemos a uma mudança, mas que tem que ser feito, e foi aquilo que tu disseste. Acordem, porque não vale a pena esperarmos que sejam os outros a fazer por nós. Temos que ser nós a fazer, e nem que seja com aqueles 5 minutos, e depois um dia vamos correr até à esquina. E outro dia vamos fazendo mais um bocadinho do que a esquina, e as coisas vão correndo e vai acontecendo naturalmente dia após dia. Um dia, quando demos por nós, já não são 5, já não são 10, já não são 15, mas já estamos a fazer meia hora. Toda caminhada começa com um passo. Completamente. E isto é fácil falar, fazer é um bocadinho mais difícil, mas é fazível, é possível. Sim. E tu és o exemplo disso. Obrigado, Filipe, por estares aqui hoje, pela tua partilha, pela tua história. Eu agradeço aí pela oportunidade, né? Pelo convite. Começaste logo a introduzir a tua história como a história que se contasses ao... Deixa eu dizer outra vez que eu ainda não decorei essa. Estás sempre a sair com umas novas. Contasses a história a quem? Ao carroceiro. Ao carroceiro, o burrinho chorava. O burrinho que puxa a carroça chorava. E tão triste que é. Mas como vocês não choraram e de certeza que gostaram, vão deixar muito like, subscrever, partilhar, divulgar esta mensagem com quem acreditam que pode realmente beneficiar dela. Porque eu tenho a certeza que vai haver pessoas que vão ganhar com isto. Contam connosco. Contamos convosco.